Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre equação de Gauss e aumento linear. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que equação de Gauss e aumento linear a gente vai trabalhar para espelhos que sejam esféricos, tá? Então a gente está trabalhando com um espelho que é côncavo ou com um espelho que é convexo. Então a equação de Gauss, o que essa equação de Gauss relaciona, gente? Ela relaciona as distâncias que a gente tem, distância do objeto até o espelho, distância da imagem até o espelho e a distância focal dos espelhos esféricos. Então a gente junta as três grandezas, distância focal, distância do objeto, distância da imagem, em uma mesma equação. Qual equação? 1 sobre F é igual a 1 sobre DI, que é a distância da imagem, mais 1 sobre DO, distância do objeto. É a equação do fudido, ok? A equação do fudido é a equação de Gauss que a gente tem. Então, o que a gente tem que lembrar? Distância focal, como que a gente calcula? É o raio dividido por 2, ok? A distância focal, a gente vai fazer o raio do espelho dividido por 2. Essa distância focal, gente, ela pode ser positiva ou negativa, depende do tipo de espelho que a gente tem. Então, se eu tenho um espelho que é côncavo, a minha distância focal vai ser positiva. Então, o exercício te falou lá, um espelho côncavo de raio 20 centímetros. Então, você já sabe que a sua distância focal é 10 centímetros e vai ser positivo. Então, na hora de você substituir aqui, vai ficar 1 sobre 10 positivo. Agora, se for um espelho que é convexo, essa distância focal ela vai ser negativa. Então, na hora que você vê lá que o exercício falou que o espelho é convexo, na hora de substituir a distância focal aqui, vai ficar menos 1 sobre o valor da distância focal, tá? É igual a 1 sobre DI. DI é a distância da imagem, esse I aqui é da imagem. Se a sua imagem for uma imagem real, esse valor vai ser positivo, tá? Se a sua imagem for uma imagem que é virtual, esse valor vai ser negativo. A mesma coisa vale para a distância do objeto. Se a gente está trabalhando com um objeto que é real, a gente vai ter uma distância que é positiva. Se a gente está trabalhando com um objeto que é virtual, essa distância vai ficar negativa. Então, essa convenção de sinal ela é muito importante porque na hora que você vai substituir aqui na equação, não necessariamente o seu exercício vai dizer, né? Ah, a imagem que está sendo formada é virtual, viu? Presta atenção. O exercício não vai dizer isso. Ele vai dizer qual tipo de espelho que você tem e ele vai te informar algumas coisas que vão te indicar, né? Se a sua distância da imagem vai ser positiva ou negativa. Então, ele pode dizer onde o objeto está, no caso do espelho côncavo, né? Porque a gente tem 5 imagens que podem ser formadas. Ou ele vai te indicar, vai te dizer de alguma forma que aquela distância ali ela está negativa ou que aquela distância está positiva. Mas se não, a gente tem que interpretar muito bem os dados para não substituir com o sinal errado, tá? Outra coisa que tem que prestar muita atenção, unidade de medida. Se a sua distância focal está em centímetros, a sua distância da imagem tem que estar em centímetros e a distância do objeto tem que estar em centímetros também. Ah, eu quero colocar todo mundo em metros. Tudo bem, mas tem que estar a distância focal em metros, a distância da imagem em metros e a distância do objeto em metros. O que não pode acontecer? Eu coloco a minha distância focal em metros e a minha distância da imagem em centímetros. Isso não faz sentido, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas unidades de medida para ver se está tudo dimensionado na mesma unidade para depois substituir na equação. Tá? Não pode substituir na equação cada um com uma unidade de medida, não. Tem que fazer a conversão antes de substituir, tá? Então, essa aqui é a equação de Gauss, a equação do fudido. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, ok? E aí, além da gente calcular a que distância eu estou formando a minha imagem, eu consigo saber se a minha imagem ela é maior, se ela é menor. A gente sabe que existem espelhos, por exemplo, tem alguns espelhos côncavos que eles ampliam a imagem, né? Que é o espelho da maquiagem. Mas ela amplia em quanto? Quanto maior a minha imagem fica?
Ou então, no caso do espelho convexo, que diminui a imagem, o quanto que ela é diminuída, o quanto que reduz naquela imagem ali. Então, a gente consegue calcular através da equação de aumento linear. A gente tem 3 equações diferentes de aumento linear. Todos eles a gente está calculando o aumento da mesma forma. Eu posso fazer esse aumento fazendo a altura da minha imagem, a altura da imagem dividido pela altura do objeto e achar qual foi o meu aumento. Ou eu posso trabalhar com as distâncias, ó, menos, guarda esse negativo, ó, menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Ou então, o exercício não me falou nada de altura, não me falou nada de distância da imagem, mas me falou sobre distância focal e distância do objeto. Então, eu posso fazer a ampliação é igual a distância focal dividido pela minha distância focal menos a distância do objeto. Então, qualquer uma dessas 3 maneiras a gente vai estar calculando a ampliação. Ah, pode acontecer de eu precisar igualar uma equação na outra? Pode. Imagina que o exercício te deu a altura da imagem, a altura do objeto e quer que você te deu a distância da imagem, quer que você ache a distância do objeto. Você pode igualar HI sobre HO igual a menos DI sobre DO. E aí você acha qual é a distância do objeto. Ou então, o exercício quer que você fale qual é a distância da imagem. E ele te deu a distância do objeto e o foco. Então, você pode igualar. Menos DI sobre DO é igual a F sobre F menos DO. E aí você consegue achar qual é a sua distância da imagem, tá? Quais são as peculiaridades que a gente tem aqui? Quando eu acho uma ampliação maior do que zero, ou seja, uma ampliação que é positiva, eu estou dizendo que a minha imagem é uma imagem direita, ou seja, ela não está de ponta cabeça, tá? É uma imagem direita. A gente tem casos de imagem direita no espelho côncavo? Temos. E a gente tem caso de imagem direita no espelho convexo? Tem. O único tipo de imagem que o espelho convexo forma é uma imagem que é direita, ok? Depois, se eu acho uma ampliação negativa, quer dizer que a minha imagem é uma imagem que é invertida. Eu tenho imagem invertida no espelho convexo? Não, não tem. No espelho convexo eu não tenho imagem invertida. No espelho convexo eu vou ter uma imagem que é virtual, direita e menor. Agora, no espelho côncavo eu tenho casos de imagem invertida? Com toda certeza, né? O que a gente tem que lembrar é que se a minha imagem ela é real, com certeza ela é invertida. Se a minha imagem é virtual, com certeza ela é direita, tá? E aí, ó, além da minha ampliação, se ela é positiva ou negativa, eu vou saber se a minha imagem é direita ou invertida. Agora, se ela for maior do que zero, vamos supor que eu fiz essa conta aqui e achei 2. Quer dizer que a minha imagem foi ampliada em 2 vezes. Então, vamos supor, se a altura do meu objeto era 5, a altura da imagem vai ser 10, ok? Agora, eu achei o meu valor de A, né, de ampliação, menor do que 1. Então, quer dizer que minha imagem foi reduzida. Por exemplo, eu achei que é 0,5. Então, quer dizer que se a altura do meu objeto é 10, da minha imagem vai ser metade. Então, vai ser 5. E se eu achar a altura igual a 1, quer dizer que a minha imagem é do mesmo tamanho do objeto. A gente tem um caso desse, no espelho côncavo, quando o objeto está em cima do centro da minha circunferência, né, do centro de curvatura do espelho. Quando a imagem está em cima do centro, a altura do objeto e a altura da imagem são a mesma, tá? Então, ó, vamos fazer um exemplo para a gente poder aplicar isso tudo que a gente falou aqui, ó. Vamos lá para o exemplo. O que eu tenho? O exercício falou que a minha distância focal é de 0,6 metros. A distância que meu objeto se encontra do espelho é de 3 metros. Esse espelho é um espelho convexo, ok? Eu quero saber a distância da imagem e quero saber qual é a minha ampliação aqui. Primeira coisa que eu vou pensar. Eu tenho distância focal, tenho distância do objeto, quero achar a distância da imagem. E não tenho ampliação. Então, qual equação que eu vou usar
Vou usar a minha equação do fudido. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então, vou substituir aqui, ó, minha equação do fudido. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Muito bom. Agora, vamos lá. O meu espelho, ele é convexo. O que que eu tenho? Olha, se o espelho é convexo, a distância focal ela é negativa. Então, isso aqui, olha, a minha distância focal não é 0,6, então vai ficar menos 1 sobre 0,6, igual a 1 sobre DI. Eu quero achar a minha distância da imagem aqui, 1 sobre DI, ok? Mais 1 sobre DO. O que eu sei sobre DO? A distância do objeto ela é positiva se o meu objeto for real. O exercício falou que era um objeto, né? Não falou que ele era virtual, então a gente considera que era real. Então, eu vou colocar 1 sobre 3. Ok. Agora, gente, é só eu resolver isso aqui, tá? Existem diversas maneiras para eu resolver isso aqui. Se eu quiser trabalhar com fração, olha, o que eu posso pensar aqui, olha? Menos 1 sobre 0,6, o que é 0,6? Vou transformar isso em fração. É 6 sobre 10, não é? Então, ó, ficaria 1 sobre DI mais 1 sobre 3. Divisão de fração. Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui, ó, ia ficar menos 1 vezes 10 sobre 6 igual a 1 sobre DI mais 1/3. Então, isso aqui ia ficar 10 menos 10 sobre 6. Vou passar esse 1/3 para o outro membro. Então, vai ficar menos 1/3 igual a 1 sobre DI. Estou operando com fração aqui, tá, gente? Lembrando que, eu quero fazer a divisão aqui com decimal. Pode deixar decimal? Pode. Cada um opera do jeito que achar mais fácil. Agora, eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum, né? Subtração de fração. Eu tenho que tirar mínimo múltiplo comum de 6 e 3. Vai lá no cantinho, quem não sabe fazer de cabeça, escreve lá no cantinho. Por 2 aqui vai dar 3 e 3. Por 3 vai dar 1 e 3. 2 vezes 3, 6. Então, meu mínimo múltiplo comum aqui é 6, ó. Então, vai ficar 6 dividido por 6 dá 1, vezes menos 10, menos 10. Menos. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Igual a 1 sobre DI. Muito bom. Então, menos 10 com menos 2, isso aqui vai dar menos 12 sobre 6, igual a 1 sobre DI. Vou multiplicar o meio pelos extremos aqui. Então, menos 12 DI é igual a 6. Então, DI é igual a 6 dividido por menos 12. Então, DI aqui está sendo igual a menos 0,5 metros. Vamos pensar. Achar uma distância da imagem negativa num espelho convexo, tá certo ou tá errado? Volta lá na convenção, olha. Distância da imagem. A minha imagem, ela é virtual, então ela tem que ser negativa. Vamos pensar, qual é o tipo de imagem que eu tenho no espelho convexo? É uma imagem que é direita, virtual e menor. Se eu achei uma distância da imagem negativa, tá correto. É sinal que eu realmente achei uma imagem que é virtual. Na hora de eu escrever a resposta, se o exercício estiver te pedindo o módulo da distância da imagem, você vai colocar que a distância da imagem é de 0,5 metros, ok? Porque ele quer saber o módulo, o valor. Esse negativo aqui da frente é só para indicar que a sua imagem é virtual, tranquilo? Então, achamos, muito bom, distância da imagem, ok. Agora, a gente tem que achar a ampliação. Para ampliação, a gente pode usar qualquer uma dessas equações aqui, ó. O exercício me deu a altura? Não, ó, não me deu a altura de ninguém aqui no exercício, não tem altura. Então, essa primeira aqui eu não vou usar. O exercício me deu distância da imagem e distância do objeto? Deu. Eu acabei de achar a distância da imagem e eu tenho a distância do objeto, eu posso calcular aqui. Ou então,
Ah, eu não estou muito certo se a minha resposta de distância da imagem que eu acabei de achar está certa, não quero depender dela. Vou calcular aqui, ó, com o foco e a distância do objeto. Posso? Posso também, tá? Isso aí não faz diferença nenhuma para nós. Vou substituir nessa aqui que vai ficar mais fácil. Menos DI sobre DO. Então, a minha ampliação aqui vai ser igual a menos DI sobre DO. Então, a minha ampliação vai ser menos, qual o valor de DI que eu achei? Menos 0,5 dividido por DO, que é a distância do objeto, 3 metros. Então, a minha ampliação aqui vai ser 0,5 dividido por 3. Minha ampliação vai ser igual a 0,17. Não tem unidade de medida, tá? Porque eu dividi distância por distância, então a ampliação ela é adimensional. O que esse 0,17 está me indicando? Ó, eu achei primeiro que a minha imagem, esse 0,17, ele está positivo. Então, a minha imagem é direita, o que faz todo sentido, porque no espelho convexo, a imagem ela é direita, virtual e menor. Então, eu tinha que achar uma ampliação positiva mesmo. Até aqui está certo. Agora, esse valor, 0,17, é menor do que 1. Então, ao invés de eu ampliar a minha imagem, eu reduzi. Faz sentido? Faz. O que o espelho convexo faz? Ele não deixa a imagem menor? A imagem é direita, virtual e menor. Então, ela é menor em quantas vezes? Em 0,17 vezes, a redução dela, tá? Então, se eu tiver a altura da minha imagem, a altura do meu objeto, vamos supor que a altura do objeto é 10. A altura da imagem vai ser reduzida em 0,17 vezes. Então, eu divido 10 por 0,17 e acho qual que vai ser a altura da minha imagem, ok? Pessoal, então é isso, tá? O objetivo da aula era mostrar como que a gente vai trabalhar com essas equações, tanto a equação do fudido, que é a equação de Gauss para espelhos esféricos, lembrando que a gente tem que olhar as convenções de sinal. O foco ele é positivo para espelho côncavo, negativo para o convexo, e aí você já substitui na equação com o sinal. Distância da imagem, se a imagem for real, positiva, se a imagem for virtual, negativa. Distância do objeto real, positivo, objeto virtual, negativo, tá? E a ampliação, a gente tem diversas equações, tanto com altura, como distância, foco, distância do objeto. Depende dos dados que o exercício te deu, para você saber qual delas que você vai conseguir utilizar. Tranquilo? Pessoal, então era isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!